Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Olá a todos, estamos de volta para mais um episódio do nosso MacniCast. Hoje a gente tem uma presença super ilustre que dispensaria apresentações, que é o professor Marcelo Zufo, professor titular da USP e coordenador do Inova USP também. Professor, bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Eu gostaria, em primeiro lugar, talvez falar um pouquinho a seu respeito, falar um pouquinho da tua trajetória, da tua história, como é que as coisas foram, né, do início até chegar aqui. Bem, eu sou um engenheiro eletrônico, Uhum. Nunca me afastei da área de projeto. A concepção e projeto dos sistemas eletrônicos sofreu nas últimas 3 décadas uma evolução vertiginosa. Algumas coisas que a gente consegue fazer hoje, como drones, telas de OLED, há 30 anos atrás seria pura ficção científica. Uhum. É uma área interdisciplinar, absolutamente apaixonante, e é uma área que muda a vida das pessoas. Nós consumimos hoje tanto ou mais eletrônica do que alimento. É só a gente observar a tecnologia que vive à nossa volta. Uhum. A tecnologia visível e a tecnologia invisível, porque nós estamos nos tempos das nuvens. Então, a virtualização e de uma forma absolutamente irreversível, a gente vive esse momento interessante da humanidade em que nós estamos cercados de tecnologia por todo lado e a tendência é só crescer, né? Exponencialmente. E isso vem com toda essa onda de IoT, que se fala já há algum tempo, mas agora parece que mais do que nunca virou realidade, e da questão do conceito de processamento em borda também cada vez mais, né? Isso tem bastante. Mas voltando ali para a questão da USP e do seu papel ali, a gente tem o Inova USP, que hoje, né, está sob a sua coordenação. O que é o Inova USP e qual que é o objetivo dele? Em 2022, a USP ela resolveu estabelecer mais um eixo de atuação. Nós temos, no momento, uma atuação muito forte em ensino, pesquisa e extensão, e a USP elegeu a inovação como o 4º eixo. A USP é uma universidade consagrada de pesquisa, muito bem estabelecida aqui no Brasil e no mundo, e houve a consciência de que todo esse investimento que a sociedade realiza numa universidade pública do porte da USP tem que reverter para o benefício da população. Então, quando nós pensamos em inovação, a gente pensa como transformar os conhecimentos acumulados na universidade em bem-estar, qualidade de vida, emprego, renda, enfim. A definição da USP para a inovação é usar o conhecimento para melhorar a vida das pessoas. E eu fui convidado pelo atual reitor, o professor Gilberto Carlotti, para assumir um dos polos de inovação da USP, que é o Inova USP, sediado na capital. A USP é uma universidade muito grande, são 48 faculdades, 4 museus, quase 6 mil professores. Então, tem sido um desafio muito grande a gente buscar essa interlocução entre a sociedade e a academia, buscando essa melhoria de vida que todos nós esperamos. E através do Inova USP, então, é possível a aproximação com a indústria e, ao mesmo tempo, levando essa mudança, esse impacto para o bem-estar, para a vida das pessoas, no geral. A gente tem um modelo que a gente chama de hélice tríplice. É um modelo consagrado internacional. Então, a gente sabe que as nações que fazem inovação, elas conseguem conciliar muito bem três segmentos da sociedade: a universidade, a indústria e o governo. As inovações, elas
às vezes, impactam profundamente a vida da pessoa nas transformações. Nas transformações do emprego, nas transformações... a gente viu a situação do Covid no Brasil. Então, assim, em nações das classificadas como as das mais desenvolvidas no mundo, essa relação simbiótica entre a indústria, a universidade e o governo é muito íntima. E esse é o modelo que nós estamos buscando na Universidade de São Paulo. Então, sim, nós temos conversado com várias esferas governamentais, vários municípios pelo país, no estado de São Paulo, no resto do país. Estamos conversando com outros estados, inclusive, apesar da USP ser uma universidade estadual, e também com o governo federal. Estamos conversando com todos os setores da indústria. Só para você ter uma ideia, só dentro da USP, nos 5 parques tecnológicos que nós temos no estado de São Paulo, nós temos 155 empresas incubadas. Uau. De longe, se a gente juntar 5, é a maior entidade incubando empresas da América Latina, no melhor do nosso conhecimento. E, finalmente, nós estamos falando também com setores empresariais. Nós estamos num processo anticíclico de desglobalização. Existe como panorama de fundo todo um contexto emergente de guerra. Nós temos a guerra da Ucrânia. Hoje, por exemplo, empresas automotivas estão anunciando que estão mandando os trabalhadores para casa por falta de chips. Então, dentro de todo esse contexto internacional, nacional, existem riscos e existem oportunidades. É muito importante, sempre visando o bem-estar da população e do cidadão que nos financia, a preocupação de buscar caminhos pela ciência. Não é só aquela ciência da engenharia ou da matemática, mas é a ciência geopolítica, a ciência da ética, a ciência do direito, a ciência da sociologia. Buscar caminhos para que a gente ofereça ao cidadão brasileiro, ao cidadão paulista, melhores condições. Perfeito, perfeito. E aí, pegando um gancho nessa questão específica do semicondutor, né, que é bem dentro da sua área de expertise, e não é uma questão só técnica, né? Então, vamos dizer que, provavelmente, há pouco tempo atrás, o público em geral não sabia o que semicondutor significava, mas foi só começar a faltar, né? E a gente está realmente numa situação ainda de crise, mas o ponto que eu queria fazer é vários países, né, que nesse processo das últimas décadas se viu nesse movimento de consolidação para poucos fabricantes de semicondutores no mundo, mais concentrados na Ásia, agora está fazendo o caminho inverso, né? Então a gente está vendo bastante investimento nos Estados Unidos, na Europa, para a construção de fábricas e para essa descentralização desse processo. Como é que a gente enxerga isso daqui e qual é o papel que a gente pode ter nesse movimento? Bem, o Brasil, nessa indústria de base, que a gente chama da indústria de semicondutores, que hoje afeta 50% do PIB mundial, ou seja, o PIB do mundo está estimado aí da ordem de 80 a 100 trilhões de dólares, 50% desse PIB depende de semicondutores ou chips. Então, na hora que o chip acaba, você não tem um celular, você não tem a eletrônica do carro, você não tem um ventilador pulmonar no hospital. A gente acaba não percebendo como a economia do mundo, sob todas as dimensões, o agronegócio brasileiro, a indústria aeroespacial, nós temos a Embraer aqui no Brasil, a indústria automotiva, depende dos chips. O que poucas pessoas sabem, que um dos maiores exportadores do mundo de matéria-prima de chip, que é o silício, o quartzo, é o Brasil. Para você ter uma ideia, na década de 90, o Brasil tinha 30% de todo o volume de exportação de silício metalúrgico do mundo. Nós temos uma indústria siderúrgica forte, nós temos o minério, então era só pegar o minério, num estado quase puro. O Brasil
se destaca nessa qualidade do óxido de silício, o famoso cristal que a gente compra em feira de hippie, né? Eu fui para Las Vegas agora em janeiro, tinha uma pedra enorme de quartzo à venda lá no aeroporto, $100 mil. Uau. Aí na etiqueta estava origem Brasil. Então, assim, nós somos referência em exportação desse minério, mas historicamente o Brasil não soube capturar esse valor. A gente exporta o minério a mais ou menos $300 a tonelada, e a gente reimporta na forma de chips a $250 milhões a tonelada. Não é por menos que o nosso déficit na eletrônica brasileira, além de ser um dos maiores do mundo, é uma conta que dói muito no bolso do brasileiro. Por isso que a tecnologia é cara no Brasil. O déficit em 2022 em consumo de eletrônica do Brasil foi de aproximadamente $40 bilhões. Uau. E ele cresce, todo ano ele cresce, porque como nós temos cada vez mais necessidade por tecnologia, cada vez a gente consome mais tecnologia. E isso acaba resultando num estágio de subdesenvolvimento do país. Então, assim, é imperativo, sobre um ponto de vista estratégico e de competitividade, que a gente resgate essa indústria, até porque a indústria de semicondutores, ela precisa de 3 elementos. Ela precisa do minério, ela precisa da inteligência, e o Brasil forma engenheiros eletrônicos classe mundial. Então nós temos massa crítica em know-how e nós temos demanda. Nós temos demanda na indústria 4.0, na indústria de consumo. E cada vez maior, né? E cada vez maior. Então, assim, pelo meu conhecimento, o Brasil figura entre o 4º ou 5º maior consumidor de eletrônica do mundo. Uau. Nós respondemos em alguns instantes, por até 5% de todo o consumo de eletrônica mundial. É só a gente ver a quantidade de celulares ou a frequência com que o brasileiro troca o smartphone. Nós somos o país que bate recordes nisso. Agora, o fato da gente não fazer o beneficiamento, o processamento, não ter uma indústria aqui no Brasil, nos torna muito vulneráveis. Veja se faz sentido. A gente extrai o minério de silício do Brasil, exporta para a China e depois compra 1000 vezes mais caro na forma de painel solar. Faz sentido? Não, nenhum. Não faz nenhum. Né? Nós temos energia, nós temos know-how. O ano passado, na Escola Politécnica, nós comemoramos 50 anos do primeiro chip brasileiro. Eu fui testemunha disso, porque foi meu pai que projetou e fabricou esse chip em 1971, no Laboratório de Microeletrônica da Escola Politécnica. E se nós já fazíamos isso há 50 anos atrás, isso mostra que a gente tem know-how, a gente tem capacidade. A peculiaridade é que é uma indústria complexa. A grande dificuldade, talvez, do brasileiro é lidar com processos complexos. Como nós temos um país muito rico em cobertura vegetal, agronegócio, minério, às vezes a gente vai para o caminho mais fácil. A gente prefere destruir a Amazônia do que explorar o minério de uma forma, vamos dizer, complexa, preservando a floresta. Pagaríamos um pouco a mais por isso, mas não destruiríamos a floresta, que é um patrimônio da humanidade. Essa teoria se aplica a muitas outras coisas que o brasileiro faz. A gente sabe curar câncer, a gente sabe construir aviões a jato, mas são poucos os exemplos em que a sociedade se organiza para isso. Se o Brasil realmente quer ser um país ativo, cidadão do mundo, a gente vai ter que aprender a lidar com esses aspectos da complexidade da vida moderna. Isso diz respeito à indústria de semicondutores e eletrônica. Por outro lado, a riqueza advinda dessa atividade é enorme. Veja que essa foi a estratégia que países que não tinham absolutamente nada em recursos naturais. É o caso de Taiwan, que é uma ilha, é o caso do Japão, é o caso da Coreia,
Ou seja, países asiáticos que não têm a extensão territorial do Brasil, que não têm os recursos naturais que o Brasil oferece, que tem vários problemas que nós não temos, furacão, maremoto, É verdade. Terremoto. tufão, terrorismo, guerra. Né? A Coreia passou por uma guerra civil absurda. Japão, eles têm os problemas de maremoto, terremoto, e não tem minério, mas tem know-how. Então, assim, o brasileiro tem o know-how, e eu insisto muito para as pessoas que estão nos ouvindo, dá para ganhar muito dinheiro colocando inteligência brasileira num pedacinho de cristal que a gente encontra. A gente, na verdade, tropeça em qualquer rua de terra pelo Brasil. Não, é excelente, excelente. E do ponto de vista dessa hélice tríplice, né? Como que a gente está hoje em relação a essa, vamos dizer, harmonia entre essas três hélices, e como que a gente pode fazer para melhorar nesse sentido? Você realmente pegou no ponto. Nós temos uma legislação anacrônica nisso, né? O Brasil, até recentemente, estava na contramão, enquanto a gente percebe nesse momento anticíclico, antiglobalização, de reindustrialização, a gente vê um movimento incrível das universidades pelo mundo. Estava recentemente na CES em Las Vegas, um movimento incrível de sinergia, de harmonia da hélice tríplice. Até recentemente, no governo passado, a gente via as universidades escanteadas. As universidades brasileiras, todo esse esforço monumental de criar a universidade brasileira, para quê? Só para dar diploma? Esse modelo na sociedade do conhecimento está virtualmente esgotado. Os alunos, eles não vêm mais procurar necessariamente o conhecimento na universidade, porque hoje você tem muita informação na internet. A gente percebe uma postura muito mais seletiva e muito mais objetiva do jovem em relação ao que ele espera do conhecimento que ele adquire na universidade. Certo. Não é simplesmente mais o conhecimento pelo conhecimento. É claro que nós temos muitos jovens, muitas garotas e garotos com essa visão, mas na sociedade do conhecimento, com a internet oferecendo de tudo, do pior lixo que você pode encontrar de fake news, até todas as obras completas de Lobato, Shakespeare, Clarice Lispector, você muda um pouco o panorama de como você acessa o conhecimento. E a grande questão que a gente vê nas universidades de norte a sul, leste a oeste, na humanidade, eu estava nesse congresso em Las Vegas, tinha universidades ucranianas em guerra, expondo suas inovações. Eles estão sob guerra. Inclusive, eu conversei com um professor ucraniano. Eu estou na idade adulta para combater, mas como eu estou fazendo inovação, no modelo da hélice tríplice, o governo ucraniano me liberou do combate desde que eu entregue resultados que melhorem a qualidade de vida do meu povo. Olha só. Né? Sobre esse ponto de vista, nós temos esperança de resgatar esse modelo no Brasil. Agora, saiu até um estudo recente do MIT Tech Review, em que ele fala que um erro na hélice tríplice é centralizar todo o foco no governo. As nações que flagrosamente faliram nos seus modelos de inovação foi quando esperaram que o governo tomasse o primeiro passo. Então, sob esse ponto de vista, e isso está totalmente alinhado com o que a gente chama do estado da arte da literatura, as universidades podem ser protagonistas e a indústria pode ser protagonista. Então, o movimento que nós estamos tendo na Universidade de São Paulo é mudar a nossa postura, entendendo que a nossa responsabilidade como universidade pública é assumir esse protagonismo dentro das nossas possibilidades, da nossa missão institucional. A empresa é que ganha dinheiro, distribui renda, gera riqueza através do trabalho, através do empreendedorismo empresarial, mas a gente sabe que muitas transformações no campo do público foram as universidades que fizeram, principalmente as públicas.
as questões na área de saneamento, as questões que são comuns a todos os brasileiros. Por exemplo, na pandemia, nas universidades, nós fizemos vacinas, ventiladores. Quando a vida está acima de tudo, faz sentido você ganhar dinheiro? Quando todos nós estamos sob ameaça de uma guerra, de um cataclisma, de uma vida, aí as universidades podem ter um papel importante. Então, a gente acredita que a Universidade de São Paulo ela tem uma responsabilidade muito grande nas mudanças climáticas. Então, nós temos o professor Júlio Meneghini, um professor nosso da Escola de Engenharia da Politécnica, fazendo um trabalho absurdo na área de hidrogênio verde, a partir de etanol, uma tecnologia pioneira no mundo, uma das tecnologias mais limpas no combate à mitigação de gases por efeito estufa. Nós estamos liderando um programa na área de formação de projetistas de chips com foco em microprocessadores, simplesmente porque o brasileiro é muito bom em software. O brasileiro não sabe, né? Ele tem várias habilidades. Estamos com o carnaval aí, ele sabe dançar, tal, mas o brasileiro tem muito jogo de cintura. E isso nos leva a ter habilidades implícitas que a gente desconhece. Eu andando pelo mundo e observando o Brasil, o brasileiro tem uma capacidade em software, Fábio. É literalmente um superpoder. Isso vem da criatividade? Olha, a gente não sabe. Eu sei que a gente ensina garotinho em 4ª, 5ª série. Nós temos programas de STEM, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics and Arts, STEMA mais recentemente. A gente tem tido uns resultados assim até assustadores de como uma criança brasileira tem dificuldade em matemática, mas ela sai construindo. Ontem veio um professor que coordena a Olimpíada Brasileira de Foguetes. Nós não sabíamos disso, mas o ano passado, 3.000 escolas brasileiras, movimentando 187.000 garotos, participaram da Olimpíada Nacional de Foguetes. Desde garoto de 4ª série, fazendo foguetinho com Cebion e Poeno, até garotos nas faculdades brasileiras ganhando 1º, 2º e 3º lugar em campeonatos mundiais. Falando da Politécnica, eu sou professor da Politécnica, nós temos lá um grupo de drones, garotos do 1º e 2º ano da Escola de Engenharia, foram o ano passado para a Holanda, ganharam, primeira vez que participaram do congresso, ganharam 3º lugar na competição mundial de drones inteligentes, drones com inteligência artificial. Então, eu observo isso, eu observo toda a dificuldade para um garoto. Agora a USP tem uma política muito agressiva de inclusão, com a inclusão do que nós chamamos dos PPIs, né, pretos, pardos e índios. Eu vejo todo o nosso esforço para coletar dinheiro, pagar viagem para eles irem nos congressos, e quando eles chegam lá, sem saber, eles ganham 1º, 2º, 3º lugar, né? Então eu vejo um talento incrível reprimido. Podia estar sendo bem melhor aproveitado, né? Totalmente inserido na sociedade do conhecimento, mas a gente precisa, como brasileiros que somos, descobrir esse talento e ocupar simplesmente o espaço que nos pertence no mundo. Que né? nos cabe. Que não é ser só um grande provedor de alimento para a humanidade, mas também, sim, provedor de tecnologia, bem-estar e do jeito brasileiro, né? E aí a gente entra talvez na seara do empreendedorismo, né? Porque eu acho que isso é absolutamente fundamental para fazer essa transformação do conhecimento em aplicabilidade, em realidade, vamos dizer assim. E, bom, eu estou na área de tecnologia também há algumas décadas e eu tenho percebido que, do ponto de vista de startups, de novas empresas saindo, a gente está numa situação melhor do que jamais teve. Porque o governo não atrapalhou, né? Isso, vamos considerar esse chegou lado. Essa informação na USP, a cidade de São Paulo é a 16ª cidade no mundo empreendedora. Nós estamos quase lá com Nova York. Olha só. Gente, que legal.
sem política pública nenhuma, chegamos nisso. Imagina sem ter política pública. Isso. Imagina se a gente consegue, sem burocracia, porque o brasileiro é complicado, né? Nós somos um país que, vamos regulamentar. Significa, não vamos fazer. Eu tô vendo com muita preocupação, precisamos regulamentar a inteligência artificial. Uma coisa é europeu, norte-americano regulamentando, outra coisa é brasileiro, né? Tudo não pode. A gente faz uma legislação que é a melhor do mundo, mas normalmente ela é impraticável. Muito restritiva. Aquela famosa lei, a gente pensa em todos os meandros, submeandros, nós temos uma estrutura jurídica e institucional no Brasil muito sólida, mas não se percebe que isso cria bloqueios enormes. Quando apenas faltam regras de bom senso, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com inteligência artificial, não é do bom senso você reconhecer indivíduos com inteligência artificial, porque, segundo a nossa Constituição de 88, a única autoridade autorizada a fazer isso é a autoridade policial, mediante autorização judicial. Então, assim, se cada um de nós aqui começar a fazer reconhecimento facial, nós estamos violando a lei, a Constituição. E, às vezes, é só ler a Constituição. Está escrito, não precisa criar uma nova legislação. A autoridade policial, não importa se é uma inteligência natural ou artificial, a única autoridade constituída passível de reconhecimento de um certo indivíduo é a autoridade policial ou judiciário, né? Então, às vezes, eu sinto que nós somos uma sociedade um pouco adolescente em alguns comportamentos, confunde-se a liberdade até com a liberalidade, e no meio do caminho falta bom senso. Eu tenho visto muitos empreendedores darem certo no Brasil aplicando o bom senso. Mas uma crítica construtiva que a gente tem feito aos empreendedores, o takeaway está muito imediato. Existe uma ansiedade, assim, vamos supor que esse copo que eu estou vendo aqui é dinheiro. Peguei agora, peguei tudo. The owner take all, the winner take all. A gente sabe que o Brasil, além de recursos naturais, eu não sei se você sabia, Fábio, mas nós somos a 7ª nação do mundo em publicação de papers em inteligência artificial. Estamos falando hoje a moda é ChatGPT. Sim. Não sei se você sabe, nós temos know-how disso aqui no Brasil. De AI generativa. A gente consegue fazer até melhor do que lá fora. É só dar chance. Agora, estruturar uma deep tech brasileira, um empreendedor, nunca tivemos tanta poupança, né? Se não me engano, se é só acessar na internet, os ouvintes podem googar aí. Total de reservas brasileiras em estoque em dólar. A última vez que eu fiz isso, acho que em setembro do ano passado, ou novembro, nós tínhamos 372 bilhões de dólares em estoque. Se esse dinheiro nós temos em reserva cambial, imagina o que a gente tem na Faria Lima, ou lá no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem a mesma ordem de grandeza de dinheiro numa BTG, numa XP, e esse pessoal não está sabendo botar o dinheiro. A bola que eu estou cantando é Deep Tech. Nós sabemos fazer vacina, agronegócio, hidrogênio, chip. Agora, nós temos que aprender a ganhar dinheiro. E não vai ser vendendo só no mercado brasileiro. Certo. Nós vamos ter que vender mundialmente. Certo. Competitividade é importante também, né? Por exemplo, eu estava na CES, em Las Vegas. Eu vi taiwaneses, chineses, agora vietnamita, filipino, americano, alemão, holandês, belga, ucraniano. Todos vendendo. Eu só vi brasileiro comprando. Enquanto a gente não mudar esse mindset, enquanto a gente não reverter, em vez de alguém ir lá fora e trazer alguma coisa para que inverter, eu acho que o Brasil vai ficar subdesenvolvido, sinceramente falando. Pode fazer hélice triplo que seja, existe uma necessidade premente de um reposicionamento de mindset do empreendedor brasileiro.
E a USP, ela tem se preocupado em formar, antes de mais nada, cientistas de primeira linha com visão crítica e ética da sociedade. Inovadores, empreendedores e cidadãos do mundo. Então, pode parecer complicado, mas nas políticas institucionais da USP, a excelência acima de tudo. Então, a gente continua sendo rigoroso, um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Está diminuindo a procura, mas a gente vai manter os nossos níveis nos mais altos níveis, porque a gente realmente quer as melhores cabeças do Brasil lá com a gente. Mas também nós estamos fazendo inclusão, incluindo as populações segregadas da sociedade brasileira, oriundos de escolas públicas ou PPIs. Estamos fazendo inovação e empreendedorismo e estamos fazendo internacionalização. Ou seja, nós estamos trabalhando muito ultimamente na universidade para que isso se reflita em indicadores. Tá bom, maravilha. Muito, muito obrigado. Eu acho que isso abre um leque de oportunidades aí para a gente, acho que melhorar e como, né, tu tinhas comentado, o Brasil tem um lugar para ocupar, né? Nesse cenário mundial e ele a gente tem um caminho a trilhar até chegar nesse ponto, mas acho que vocês estão fazendo, né, a USP com certeza fazendo a parte dela. Hein? Nós temos 5.700 professores, 12.000 funcionários, 100.000 alunos. Uau. Hoje nós temos um lugar lá chamado Inova USP. Estou convidando os ouvintes aqui, www.inova.usp.br. Nós temos um lugar lá que, se vocês querem conversar, aprender, inclusive assim, inovação open source, inovação aberta, tem muito conhecimento público grátis disponível. Eu vou ter o maior prazer. Nós temos o melhor café da universidade. Opa! Tá bom, maravilha. E nós vamos ter o maior prazer de receber, pode ser um empresário, pode ser um cidadão paulista, pode ser um cidadão brasileiro, e recebê-los. E se o desafio for melhorar a vida da população com conhecimento, nós faremos todos os esforços, né, para conectar os pontos. Maravilha, maravilha. Tá, professor, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast.